Pessoal, então abrindo o vídeo de hoje, né, eu mostro o Álvaro lá do Meteoro questionando, né, Bolsonaro finalmente explicou a razão por trás dos sigilos de 100 anos. E aí, convenceu? O que vocês acham, né? Vou colocar o trecho aqui. De repente vai uma mulher bonita lá em casa com uma colega dela, eu recebo. Minha mulher não está sabendo, mas é bonita por acaso. Opa, ele recebeu aquele avião na casa dele, tratado do quê? A primeira dama estava presente, eu não estava. Começa a virar inferno na minha vida. Então esse sigilo é em função disso. A minha privacidade. Então é o seguinte, roubalheira, corrupção lá no MEC, ministro preso e tal. Aí ele vai, mete 100 anos de sigilo. E aí, o que tem a ver com o que ele falou, né? Assim, uma conversa fiada, um sujeito cretino desses. Mas eu vou mudar de assunto aqui, né? Porque ela voltou, né? Ibope, né? Que agora chama IPEC, né? Os executivos do antigo Ibope agora são desse instituto que chama IPEC. Dia 15 de agosto, saiu aqui no site do TSE, está registrada uma pesquisa, tá? Essa pesquisa, ela é, digamos, nível máximo de credibilidade, é igual o Datafolha, né? O Datafolha, tem que falar isso toda vez, né? O Datafolha que cravou o resultado de 2018, né? Porque os bolsonaristas mentem muito sobre essa pesquisa do Datafolha, né? O Datafolha que mostrou certinho e no dia da eleição acertou o resultado sem precisar da margem de erro. Mas enfim, o IPEC também é um instituto do mesmo quilate que o Datafolha. Então a gente já vai saber ali, por exemplo, qual foi o efeito desse Auxílio Brasil de uma maneira mais clara. Pessoal, aí mudando de assunto, eu vou mostrar para vocês aqui, o Paulo Guedes hoje teve um surto de vaidade daqueles, né, que ele se acha fodão e esquece, né, que existe o resto do mundo. Eu vou colocar aqui para vocês. O Brasil está muito bem posicionado, inclusive lá fora. Eu vou cortar aqui rapidinho, porque eu estava lendo agora uma notícia mostrando que o orçamento, o déficit para o ano que vem já previsto, já passa de 142 bilhões de reais com todas essas medidas que o Bolsonaro tomou aí para tentar ganhar a eleição, tá? De distribuir dinheiro de helicóptero agora no período eleitoral. Então, e o cara falando que está tudo bem, que está tudo ótimo. Previsão da XP de crescimento para o ano que vem, 0,5%, já está se aproximando de zero. Tá? Enfim, taxa de juros do Brasil 14%. Então, mas vamos voltar aqui. Nós temos conversado, agora mesmo eu estava mandando mensagem para o secretário-geral da OCDE, Matthias Cormann, que ele é um alemão, ele é a nacionalidade alemã, mas na verdade ele era australiano, é um sujeito de cabeça aberta, e ele conseguiu colocar um sistema de 3 pilares lá fora, que é o seguinte: condenavam o Brasil, criticavam pela política ambiental, e ele entendeu o seguinte: olha, nos ajudem, em vez de ficar criticando. Quer dizer, uma vez tinha um ministro da França lá, você está queimando a floresta. Eu falei, e você está queimando Notre Dame. Aí ele, falei, pô, acusação idiota, pô. Ao contrário do que o Paulo Guedes diz, né? Porque isso aí é uma crítica idiota. Não, isso é a política do governo e é anunciado. O Bolsonaro anunciou que faria isso, que ele ia desmontar os órgãos de fiscalização ambiental. Não podemos continuar admitindo uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do IBAMA. Essa forma xiita, como acontece, não vou admitir mais IBAMA sair multando a torta direito por aí, bem como o ICMBio. Uma fiscalização xiita, forma xiita. Nós, inclusive, pensamos em fundir o Ministério da Agricultura com o meio ambiente. Mas vai acabar a brincadeira. E acabou mesmo a brincadeira, né? Governo deixou vencer multa ambiental de 42 milhões de reais de bolsonarista. O Bolsonaro comemorou num evento público que o número de multas emitidas pelo IBAMA diminuiu 80%. Todo mundo sabe que hoje tem um liberou geral, tá, nessa questão ambiental. Você pode ir lá para o norte, derrubar a floresta, grilar a terra, e todo mundo está sabendo que está liberado, o governo apoia isso. Então, isso não é uma conversa fiada. O conversa fiada é isso que o Paulo Guedes fez, de Notre Dame, igreja, um acidente que aconteceu lá, que pegou fogo à igreja. Comparar isso com uma política deliberada do governo, tá, de derrubar a Amazônia, isso sim é uma molecagem. Você não está queimando Notre Dame, né? Mas é um quarteirão e você não conseguiu impedir, pegou fogo. Agora nós temos uma área que é maior que a Europa e vocês ficam criticando a gente. Aí dei outro exemplo. Nosso comércio com vocês era de 2 bilhões de dólares no início do século, ano 2000. Com a China era 2 bilhões também. Hoje nós comercializamos com vocês 7 bilhões. E comercializamos com a China 120 bilhões. Vocês estão ficando irrelevantes para nós. É melhor vocês nos tratarem bem, porque senão nós vamos ligar o foda-se para vocês. E vamos embora para o outro lado.
tá certo? Porque vocês estão ficando irrelevantes. É um continente com a demografia declinante. Primeiro é bom colocar as coisas em perspectiva aqui, tá? Pra gente enxergar o próprio umbigo. Olha o tamanho da economia brasileira, tá? 1,83 trilhões de dólares. E o tamanho da economia da França. Isso porque a França tem 1/3 da população do Brasil, tá? São 70 milhões de franceses para 210 milhões de brasileiros. Então, assim, eles com 1/3 das pessoas fabricam quase o dobro da riqueza do Brasil. E comércio é uma via de mão dupla, tá? Então, assim, se a França é irrelevante para o Brasil, imagina, então, o que o Brasil é para a economia da França, né? É mais do que irrelevante, né? Nas palavras do Paulo Guedes, usando os próprios parâmetros do Paulo Guedes. Eu coloco aqui, esse problema da dependência do Brasil da China é um problema grave para o Brasil. Ao contrário do que o Paulo Guedes está falando, hoje o fato de 60% das exportações do Brasil serem destinadas à China, ou seja, nós viramos uma colônia econômica da China. E isso é um problema, isso não é uma virtude, como o Paulo Guedes coloca. Então, eu vou mostrar para vocês aqui uma fala do Lula ontem sobre isso, e aí eu fecho esse vídeo e a gente volta mais tarde com mais um vídeo para o Página. Eu queria mostrar para vocês, para terminar aqui, a participação da China na economia brasileira. Fabricação de eletrodoméstico. Chineses, 95%. Estados Unidos, 2%. Coreia do Sul, 1%. Fabricação de cabos e fibras óticas. China, 79%. Hong Kong, 3%. Alemanha, 3%. Japão, 4%. Fabricação de equipamento de comunicação. China, 77%. Vietnã, 12%. Fabricação de componentes eletrônicos e placas. China, 65%. Eu fiquei muito assustado quando eu vi isso, porque fabricação de equipamento de iluminação elétrica, China, 88%. Fabricação de fibras sintéticas ou artificiais, China, 66%. É o seguinte, a gente tem a ilusão de vendo que a China está ocupando a África, que a China está ocupando a América Latina. Não, ela está ocupando o Brasil. Ela está tomando conta do Brasil. Tem mais coisa aqui, Josué, que eu achei muito grave isso. Achei muito grave. Ou seja, coisa que a gente fazia, coisa que a gente sabe fazer. Eu acho que nós precisamos encontrar um jeito. Sabe? E não é o governo que tem que encontrar um jeito, somos nós. Temos que nos juntar e falar como é que a gente faz para evitar isso. O único empresário que falava grosso para mim e falava, eu não tenho medo da China, era o Zé Alencar. Ele cansou de falar, eu não tenho medo da China. A minha empresa concorre com o chinês.